O dilema bíblico da vida e da morte, uma reflexão profunda. A vida e a morte são temas centrais nas Escrituras e sempre nos confrontam com as questões mais profundas da existência humana. Desde o momento em que nascemos até o dia em que partimos, enfrentamos o mistério da vida e a incerteza da morte. A Bíblia não foge desse tema. Pelo contrário, ela nos oferece um olhar profundo, espiritual e eterno sobre ambas as realidades. Em Gênesis 2:7 lemos: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Isso nos mostra que a vida é um presente direto de Deus. Ele é a fonte de toda a existência. E é em seu sopro que encontramos propósito e sentido. Não somos apenas matéria, somos alma viva, criados com um destino eterno. Desde o Éden, a vida foi oferecida ao homem com um propósito: viver em comunhão com Deus. Mas com a queda, o pecado entrou no mundo, e com ele, a morte. Romanos 5:12 diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Essa realidade nos confronta. Mostra que a morte não era o plano original de Deus, mas uma consequência direta do afastamento dele. Mesmo assim, o Senhor não nos abandonou à morte eterna. Ele ofereceu em Cristo a possibilidade da vida verdadeira. Jesus declarou em João 11:25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui está o cerne da esperança cristã. A vida não termina no túmulo. A morte foi vencida por Cristo. E essa vitória nos é oferecida pela fé. O dilema da vida e da morte se intensifica quando refletimos sobre a brevidade da existência. O salmista diz no Salmo 90:10: Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Isso nos lembra da fragilidade da vida terrena e nos convida à sabedoria. Por isso, o versículo 12 clama: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A vida deve ser vivida com consciência de sua finitude, mas também com esperança na eternidade. Quando Jesus enfrentou a morte na cruz, ele não apenas sofreu fisicamente, ele tomou sobre si a nossa condenação. Isaías 53:5 declara: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz é o ponto onde o dilema da vida e da morte se encontra de forma definitiva. O autor da vida se entregou à morte para que nós pudéssemos viver eternamente. Isso revela o imenso amor de Deus. João 3,16 afirma: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa da vida eterna é o consolo dos que sofrem com a morte e a motivação para os que vivem, para viver com propósito e fé. Em 1 Coríntios 15, Paulo nos entrega uma das mais poderosas reflexões sobre a ressurreição. Ele diz: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte já não tem domínio sobre os que estão em Cristo. Ela ainda nos alcança fisicamente, sim, mas espiritualmente ela foi vencida. Em Filipenses 1:21, Paulo diz: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quem pode dizer que morrer é lucro? Somente quem tem a certeza de que ao fechar os olhos aqui, abrirá os olhos na presença de Deus. O dilema da vida e da morte só encontra sentido à luz da eternidade. Enquanto o mundo teme a morte e se agarra à vida com desespero, o cristão é chamado a viver com esperança. Não porque ignora a dor da perda, mas porque crê que toda lágrima será enxugada. Apocalipse 21:4 nos promete: E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a esperança que sustenta o crente. A vida não é apenas agora, é para sempre. Por isso, vivemos não para acumular tesouros na terra, mas para guardar tesouros no céu. Jesus disse em Mateus 6:20: Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. A vida só encontra sentido verdadeiro quando vivida em Cristo. Fora dele, a morte é o fim. Mas nele, a morte é o começo da verdadeira vida. O dilema não é mais entre viver e morrer, é entre crer ou não crer. Como ele mesmo afirmou em João 5:24:
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a transformação que o Evangelho oferece. A morte já não é nossa inimiga eterna. Em Cristo, ela é apenas uma ponte. Temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Essa convicção não anula a dor da saudade, mas oferece consolo e direção, pois sabemos que a vida verdadeira não termina aqui. Ela continua na presença gloriosa de Deus. E é por isso que devemos viver cada dia com propósito, com fé e com gratidão. Porque cada batida do nosso coração é um lembrete de que Deus ainda está escrevendo nossa história. E no fim dela, nos espera a glória eterna. Romanos 8,18 diz: Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O dilema bíblico da vida e da morte não é um beco sem saída. É uma ponte para a eternidade. É um chamado à reflexão, à fé e à entrega total a Cristo. Vivamos então com os olhos na eternidade e o coração firmado nas promessas do Senhor que nos criou, nos redimiu e nos prometeu vida, hoje e para sempre. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, se você foi abençoado por essa reflexão, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Que mais vidas sejam alcançadas pela esperança que há em Cristo. Deus te abençoe.